Agora no DaVinci Resolve, de forma nativa, tem essa Facecam que você tá vendo aí, que é muito fácil de usar. E hoje eu vou te mostrar tudo a respeito dela. Eu me chamo Alberto e agora vamos lá para a página do DaVinci Resolve. Eu tô aqui na página do DaVinci Resolve, na página de edição, que é onde a gente vai inserir a nossa Facecam nessa primeira linha aqui, no caso, nesse primeiro vídeo, relacionado à gravação que eu fiz de uma live, onde eu explico tudo a respeito dos templates do Mixkit, que no caso substituiu os templates do Motion VFX, que agora não é mais disponível de forma gratuita para você baixar no DaVinci Resolve. Então o que acontece? Eu tô aqui com esse vídeo e tenho a minha filmagem principal. Eu vou usar a tecla D aqui para você ver. Vou selecionar o primeiro clipe e vou desabilitar. E na trilha de baixo eu tenho vídeo relacionado à página do Mixkit, tá vendo? Então para mim usar essa Facecam, vou habilitar de novo, seleciono, aperto a tecla D. Para mim usar a Facecam aqui na minha imagem é muito simples. Eu vou te mostrar agora. Primeira coisa que você precisa fazer, seleciona o clipe que você tá querendo usar e aí você vem aqui em efeitos, aí você vem em filtros e aí você vai abaixar a sua barra de todos os seus filtros até lá embaixo. É a penúltima. Aí você clica e arrasta para dentro do visualizador, porque assim fica mais fácil de você inserir no clipe, porque ele já estava selecionado, tá vendo? Então hoje vai ter muita dica legal aqui. Fica até o final para você não perder nenhuma, porque tem algumas coisas aqui, se você não seguir o passo a passo, não vai dar certo, principalmente se você vai fazer o tratamento de cor na sua imagem depois, entendeu? Então fica comigo aí. Beleza, aqui já rolou uma Facecam. Ela tá aqui no cantinho, tá vendo? Canto inferior direito, e aí eu posso aprimorar ela ainda mais. Depois que eu soltei ela aqui na janela de visualização, já tá aparecendo aqui em cima, no canto superior direito, em efeitos, no nosso inspetor. Seu inspetor vai abrir, se não tiver aberto já, ele vai abrir automaticamente, porque eu vou parar numa posição pra gente ver o contorno aqui, como dá pra gente trabalhar bastante em cima. Então beleza, você foi estabelecer a sua Facecam, e aqui tem os parâmetros relacionados a esse efeito, que tá trabalhando agora em cima do meu clipe. Tá vendo que o clipe agora se tornou essa imagenzinha aqui no canto. Primeira opção, que vem fechado, é o conteúdo. Quando a gente habilita essa opção, a gente pode trabalhar a nossa imagem dentro do quadro que foi estabelecido, nesse recorte dessa Facecam. Então aqui tem algumas questões a ser analisadas. Se você grava em 4K, aí você tem sobra para dar zoom, tá vendo? Eu vou usar aqui o zoom, para a direita eu aumento, para a esquerda eu diminuo. Se você filmou de forma ampla em 4K, aí você vai poder trabalhar melhor o zoom aqui dentro. Tá vendo que eu tô diminuindo a minha imagem dentro do quadro? Começa a sumir, no caso as bordas, né, o canto, quando eu estabeleço um zoom aqui adequado. Então é legal, se você tem uma câmera melhor, grava mais aberto e aqui você vai e reposiciona, entendeu? Porque esses parâmetros aqui relacionados ao conteúdo é para isso mesmo. Aí você pode levar o teu conteúdo mais para a direita ou para a esquerda, conforme você preferir, conforme o ângulo que você gravou aí com a sua webcam. E aí você pode também usar a inclinação para fazer um alinhamento ainda melhor. Como eu gravei em 1080p e esse zoom que está aplicado aqui já é o zoom natural do distanciamento da minha webcam, então não me sobra muita coisa, entendeu? No seu caso, se você tiver uma câmera 4K, eu aconselho você gravar mais aberto e aí você fazer aqui o trabalho em cima da opção conteúdo. Clicando 2 vezes em cada parâmetro, tá vendo? Ó, 2 vezes, eu volto para estaca 0. Ou eu posso clicar aqui no sinalzinho de retroceder. E para tudo tem um keyframe, tá vendo esse losango? Aqui a gente pode marcar uma animação em cima do zoom, tá vendo? E aí a gente vai animando aqui na nossa linha de tempo. Próxima opção, posição. A posição também está relacionado agora ao que está por fora. Então aqui a gente vai mudar a posição da nossa Facecam no visualizador, no caso aqui do DaVinci Resolve. Então se eu levar para a esquerda e direita, tá vendo? Para cima e para baixo, que é o eixo X e Y, que a gente vai usar na horizontal, que a gente vai fazer movimento na horizontal e movimento na vertical. Porque aí, se você estiver trabalhando, por exemplo, eu vou voltar aqui pro 0. Aí você está trabalhando aqui no canto inferior direito, e aí você vai mostrar alguma coisa nesse momento aqui. Aí você precisa passar a sua webcam lá pro canto superior esquerdo. O que você pode fazer? Você pode vir, deixa eu voltar com a agulha lá pro início. Eu vou marcar aqui um quadro-chave, tá vendo que eu tô aqui no canto, aqui embaixo. Aqui começam dicas que são excepcionais, tá? Não é aqui o conteúdo que eu ensino, é repleto de informação para você dominar e depois não ter mais preocupação e ficar perdido como fazer esses movimentos aqui. Vamos lá, eu vou andar com a agulha um pouco, vou marcar outro keyframe. Aí eu vou andar só mais um pouquinho, apertando aqui o K e depois o L, mais uns 3 frames.
Aí eu vou aqui no canto inferior esquerdo da janela do visualizador, tá vendo aqui em transformar? Eu posso clicar na setinha para baixo e selecionar a opção sobreposição Open FX, que é a abreviação de efeito, né? FX. Beleza. Quando eu habilito, tá vendo que agora eu posso pegar a minha webcam e levar para onde eu quiser? Posso pegar e arrastar aqui pro topo. Então, eu tenho agora o movimento acontecendo dentro da janela do visualizador. Então, o que acontece? Se eu der um play, voltar com a agulha lá pro início. Olá, seja bem-vindo a mais uma live aqui no meu canal. Para você que ainda tá vendo o movimento, que legal. Então, você pode trabalhar dessa forma para fazer o movimento acontecer aqui, a animação na sua facecam. E ainda tem mais. Você pode clicar aqui em Keyframe, tá vendo? Exibir bandeja de quadro-chave. Aí vai abrir aqui embaixo um espaço para você trabalhar esse movimento aqui dos quadros-chave. Só que você tem que clicar aqui nos 3 pontinhos, tá vendo? Em exibir parâmetros selecionados e clicar em imagem em imagem. Aí você pode selecionar todos os parâmetros para ficar mais fácil para você não ter que escolher aqui qual você utilizou ou não. Seleciona, beleza, clica fora. Agora, se você arrastar aqui para baixo, você vai ver que você vai encontrar keyframe relacionado à animação que você está trabalhando. Deixa eu parar primeiro em cima de um. Aqui no canto superior direito, eu vou clicar na setinha para parar em cima de um quadro-chave. Tá vendo aqui em posição? Deixa eu dar um zoom, vai ficar mais fácil de te explicar. Aqui em posição, a gente tem quadro-chave para fazer alteração. Se a gente rolar mais para baixo, não, mais para baixo não tem mais nada. Vamos mais para cima. A gente tem aqui a imagem em imagem, que é o trabalho que a gente está fazendo aqui em cima da webcam. E aqui a gente pode trabalhar esse quadro-chave, tá vendo? Para fazer um movimento aqui mais lento. Para você que ainda, se eu quiser aumentar ainda mais o quadro-chave, para você que ainda não me conhece, tá vendo? Às vezes é legal você fazer uma animação assim, talvez faça sentido para você. Então é bom que você saiba que é possível você alterar o quadro-chave aqui dentro, entendeu? Então você pode fechar aqui agora, caso você já esteja satisfeito com a sua animação, e ter uma animação rolando aqui. Eu vou desmarcar essa animação para não ficar aparecendo toda hora que a gente fez esse movimento, para ficar mais fácil de te explicar. Então beleza, vou voltar para essa posição. Então voltando aqui para a opção de posição, a gente já entendeu como trabalhar o eixo X e Y. Se a gente marcar a caixinha Look Aspect Ratio, aí a gente vai trazer um aspecto mais voltado para posição vertical. Quando a gente está trabalhando com Reels, TikTok e YouTube Shorts, aí a gente tem esse formato de visualização, como se tivesse invertido. E aqui é legal porque você pode segurar aqui nas pegas, levar para onde você quiser, usando aqui essa opção selecionada de FX, e aqui nos cantos você pode alterar o formato desse Aspect Ratio. Tá vendo que legal? Aí você clica dentro e arrasta, ou você pode vir aqui em Aspect Ratio e voltar a ver, no caso, na horizontal. Aí você pode fazer aqui uma transformação conforme você achar legal. Aí você muda todo o contexto da sua facecam conforme a sua necessidade aí, que você tenha gravado o seu vídeo. Mas beleza, então já sabe que é para isso que serve. Deixa eu retroceder e puxar aqui pra gente voltar pra facecam original, ou eu posso clicar aqui em cima para retroceder tudo, tá vendo? Aí eu volto para escala 0. Então a posição ficou fácil de você entender aí. A opção estilo, a gente vai encontrar arredondamento, que a gente pode trazer para círculo, tá vendo que legal? A gente faz essa webcam em formato de círculo, que é muito usado principalmente em tutoriais. Eu costumo usar de vez em quando e eu acho bem legal, porque aí não ocupa muito espaço, né? Fica mais fácil de trabalhar. Ou levando para esquerda, você pode trazer pro aspecto mais no formato 1920 por 1080, que é o 16:9. A gente está acostumado a usar, que é bem legal também. Mas nesse caso, eu acho interessante você trabalhar com um pouquinho de arredondamento, principalmente aqui nos cantos. A rotação é relacionado à facecam e não à imagem que está dentro, como a gente viu anteriormente. Aqui em opacidade, a gente também trabalha com keyframe. Quando a gente está trabalhando em determinado momento que a gente está mostrando alguma coisa aqui embaixo, mas eu não quero arrastar, eu posso vir marcar um quadro-chave, ir para frente, diminuir, marcar o quadro-chave e depois voltar, entendeu? É assim que a gente faz a animação aqui dentro do DaVinci Resolve. Quem está acostumado a utilizar software de edição sabe muito bem o que eu estou falando. Opção borda. A gente pode marcar e agora a gente vai ter uma borda ao redor da nossa facecam. A gente pode mudar a largura, porque aí a gente diminui a nossa facecam em relação à borda, ou levando para a direita, aí a gente aumenta a borda e diminui o espaçamento da facecam. Só que eu acho legal deixar uma borda assim bem fininha para não ficar algo muito aparente e chamativo. Vou pôr uma cor bem legal para deixar tipo um neon. E aqui a opacidade da borda, a gente pode melhorar essa opacidade para não chamar muita atenção e ficar aquele algo exagerado que acaba até estragando o que já é legal. Beleza. Fui, selecionei a minha borda aqui e tá legal. A opção de preenchimento corresponde e preenchimento também tá relacionado à borda. Aí eu não vi tanta diferença assim, marcando uma opção ou outra. Em determinados casos, talvez faça mais diferença. Mas como pra mim aqui não mudou nada, então bola pra frente, porque eu acho que a opção mais legal e a mais interessante é a sombra projetada. Porque aqui você pode mudar a intensidade dessa sombra, e aí você faz um sombreamento bem legal. Você pode mudar a cor, caso você queira trazer ainda mais visibilidade para sua facecam.
tá vendo? Trouxe a cor branca aqui. Aí o ângulo da projeção é conforme os títulos que a gente vai utilizar aqui no DaVinci Resolve, quando a gente vai fazer um sombreamento, é a mesma coisa. Aí a gente pode mudar a distância da projeção, a gente pode expandir para aumentar esse sombreamento, ou a gente pode aumentar o desfoque. Aí fica bem legal porque destaca bem a sua facecam. E aí vale a pena utilizar conforme você achar ideal. Que eu vou retroceder. Beleza, agora a gente tem também a opção de usar alfa ou não. Deixa eu usar a tecla Z aqui pra gente ver todo o visualizador. Se a gente marcar a opção usar alfa, a gente tá vendo um recorte em cima da nossa facecam. Se a gente desmarcar, a gente para de ver o recorte. Em determinados casos, talvez isso aqui faça sentido, mas como a gente está buscando por uma facecam, então é legal a gente deixar a opção usar alfa marcado. Faz mais sentido. Tem um truque aqui que é muito importante que você preste atenção agora, porque possa ser que isso não venha dar certo se você fazer o tratamento de cor em cima do seu vídeo. Talvez você tenha problema na hora de utilizar esse efeito aqui, no caso na página de edição. Lembrando que você também pode usar ele na página de corte e também na página cor. O que eu vou mostrar para você agora? Eu vou lá para a página cor e aqui eu tenho o meu vídeo e eu tenho aqui na janela de galerias alguns Power Grades, que no caso aqui são os fotogramas, que eu uso para trazer cor aqui para minha imagem, que é o tratamento de cor que eu já apliquei, guardei e aplico nos próximos vídeos, para não ter que repetir tudo toda hora. Aí eu vou selecionar essa opção e vou clicar com o scroll do mouse. Aí vai vir aqui pros nós, tá vendo? E agora eu tenho aqui 6 nós, que já é o tratamento que eu já apliquei aqui. Mas eu vou voltar, deixa eu te mostrar aqui antes, ó. Eu tô aqui com o Power Window selecionado, que são os marcadores que eu faço para selecionar uma área, porque aí eu faço uma seleção em volta dos instrumentos aqui, tá vendo? Eu tenho os instrumentos, eu faço a seleção, contornando, deixando eu para frente, os instrumentos para trás e trago um pouquinho de desfoque. O que acontece? Ele não vai acompanhar esse movimento aqui, se a gente estiver utilizando esse efeito na página de edição, quer ver? Vou voltar para a página de edição e a gente vai alterar aqui a posição no eixo Y, vou levar para cima. Aí você consegue perceber que ficou desfocado o meu rosto, porque não está acompanhando o movimento daquele Power Window, daquela seleção que eu fiz. Então ele não entende ainda, ou no caso a Blackmagic vai atualizar essa questão de você fazer o tratamento de cor e acompanhar o seu Power Window para acompanhar a seleção que você fez na sua imagem. Só que tem como resolver isso aqui, eu vou mostrar para você. Então ficou claro? Se eu trago aqui para baixo na posição original, tá tudo certo. Se eu aumento, aí traz desfoque pro meu rosto, traz desfoque para tudo. Deixa eu alterar o eixo X, que aí vai ficar fácil de entender também. Tô com o rosto desfocado, levo para a esquerda, o rosto tá normal. Beleza, o que tá acontecendo aqui? Eu vou desmarcar agora o efeito aqui na página edição e vou voltar para a escala 0. Só que eu vou vir aqui em cor e aí eu já apliquei o meu tratamento de cor. Se você não sabe como fazer o tratamento de cor, tem vídeo aparecendo aqui no card para você aprender do zero a dominar a página cor, para depois que você aplicar o seu tratamento, aí você guarda como um fotograma. Aí você repete sempre nos demais para você não começar do zero. Aí clica no card que tá aparecendo aqui em cima, porque é uma aula completa a respeito da página cor. Tenho certeza que você vai gostar. Pra gente trazer agora aquele efeito aqui para dentro da minha gradação de cor, eu vou clicar aqui em efeitos, vou clicar dentro do último nó, que é o nó 6, e vou usar a tecla de atalho Alt S, e vou criar mais um nó, que é para onde eu vou trazer esse efeito. Aí eu vou clicar aqui na lupinha e vou escrever imagem em imagem, tá vendo? O nome do efeito é esse, imagem em imagem. Aí eu arrasto para dentro do meu nó de número 7. Aí acontece o mesmo efeito, vai criar nosso webcam. Só que tem uma questão a ser resolvida aqui agora, e qual é? A gente está trabalhando com fundo preto. Se eu voltar lá para a página edição, a gente volta a ter o fundo preto. Lembra que a gente tem que marcar o canal alfa? Pois é, aqui na página cor, para você criar esse canal alfa é muito fácil. Clica com o direito do mouse dentro da sua janela de nós. Aí você vem aqui, ó, ADD Alpha Outputs. Aí vai criar aqui um círculozinho azul, tá vendo? Essa marcação aqui é o output, que você pega o alfa do seu último nó e liga a essa saída alfa. E já era. Agora sim você tá trabalhando aqui com a sua facecam de forma mais profissional. Tanto é que de forma automática já habilitou aqui, no caso, a sobreposição Open Effects, porque aí você pode arrastar para onde você quiser. Deixa eu fechar a galeria para ampliar um pouquinho mais e fechar aqui efeitos para ampliar. Tá vendo que tá acompanhando? Para onde eu levo, tá acompanhando aqui o meu Power Window, que é a seleção que eu fiz relacionado ao meu tratamento de cor. E aí você pode utilizar dessa maneira, porque aí vai fazer mais sentido. Aí você vai, conforme você achar legal, deixa eu voltar aqui para a página edição. Aí você pode arrastar para onde você achar mais interessante. Só que aqui a opção sobreposição Open Effects não fica habilitada, porque se a gente habilitar aqui de novo, ó, o imagem em imagem, aí o que vai acontecer? A gente vai ter uma facecam dentro de outra facecam, e não é isso que a gente está buscando. Tenho certeza que essa super dica valeu o seu like e o seu comentário aqui embaixo, falando de que forma você pretende utilizar esse efeito. Clica no primeiro link que está
aqui embaixo para fazer parte do meu clube de membros, que tá muito barato, vai valer muito a pena. E assiste esse vídeo aqui em cima, que é relacionado tudo a respeito do DaVinci Resolve do zero, e esse outro vídeo relacionado a legendas animadas 100% gratuita e de forma prática. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo tutorial.